Deus tem gerado um tempo especial para nós, às terças-feiras, e cada semana Deus tem feito de uma forma nova, de uma forma diferente. Nós começamos na semana passada uma jornada aí de 4 semanas, falando sobre coragem para tomar decisões, coragem para enfrentar aquilo que nos confronta. O pastor Hélio, falando sobre isso algumas semanas atrás, ele disse que por muitas vezes nós protelamos em tomar decisões, e isso nos traz muito prejuízo, e você, de certa forma, vai ver um pouco aqui hoje que é verdade. Muitas vezes, por falta de uma decisão, nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque aquilo que Ele faz também através de nós. Diga comigo: eu sou cooperador de Deus. Não significa dizer que Deus depende de você, não é isso, mas Ele escolheu agir através de você. Então, muitas vezes, você só não vive coisas na sua vida por falta de decisão, por conta de uma decisão de enfrentamento, de confronto daquilo que te confronta. E eu quero, nessa noite, trabalhar com você algo que o Senhor gerou no meu coração para hoje, sobre decisões em tempos de crise. Decisões em tempos de crise. Diga comigo: decisões em tempos de crise. Amém? A palavra do momento é crise, não é? E o que você faz com isso? Você entra em crise também? Só porque, segundo os dados aí fora, o país está em crise, a economia está em crise, o mundo está em crise, aí você entra em crise também, porque está todo mundo em crise, e você entra nesse embalo. O que você faz com isso? Qual o tipo de decisão que você está disposto a tomar diante de uma situação que te confronta, diante de uma situação que se levanta para te confrontar, para te intimidar? A sua decisão é muito importante. A sua decisão, ela vai refletir muito daquilo que você vai fazer. Tudo começa com uma decisão. Tudo começa com uma escolha. E nessa noite eu quero compartilhar com você decisões coerentes em tempos de crise. Que decisões eu e você, nós podemos ter, nós devemos ter, para que possamos dar uma resposta a momentos que nos confrontam na vida. E é importante a gente ter a nossa visão ampla e clara de que Deus está presente mesmo nos tempos de crise da nossa vida. De que Deus não está ausente da nossa vida porque nós estamos passando por uma situação difícil. Deus não está ausente por conta disso. Porque às vezes a sensação é que estamos sozinhos, mas a verdade não é. E nessa noite Deus nos leva então a alguns princípios interessantes que eu quero compartilhar com você. Abra comigo no 2º livro dos Reis, no capítulo 4. Quando você acha aí, quero saudar os nossos visitantes nessa noite, você que nos visita nesse lugar, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Se você não tem um lar espiritual, por favor, nós estamos aqui de portas abertas para te abençoar, para te receber e para cuidar de você e da sua família. Saudar os nossos irmãos e irmãs da internet que estão vendo esse vídeo agora. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E se você puder compartilhar esse vídeo com mais alguém, certamente esse alguém também será muito abençoado. E você também, irmão, irmã, compartilhe esse vídeo lá no nosso canal do YouTube. De repente você pode fazer isso via WhatsApp, você pode compartilhar com alguém que precisa de uma palavra de Deus e também transformar esse veículo num instrumento de evangelização. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Decisões em tempos de crise. A palavra do Senhor diz assim: certo dia. Diga para o seu irmão assim, ó, certo dia. Diga para ele, certo dia. Deixa eu liberar uma palavra para você. Há um dia certo de Deus chegar na tua vida.
há um dia certo de Deus agir na sua história. Há um dia certo de Deus estender a mão sobre você e dizer assim, ó, vai mudar agora, vai mudar hoje. E a minha palavra e profecia para a sua vida é que esse dia é hoje. Se você recebe, meu irmão, levanta a tua mão aí, esse dia é hoje, esse certo dia chegou na tua casa hoje, esse certo dia chegou na tua vida hoje, meu irmão. Você recebe aí? Então aplauda ao Senhor. Aleluia! Uma expressão bíblica muda tudo. Certo dia. Quem sabe um dia eu prego só sobre isso. Certo dia. Amém? Glória a Deus. A mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela caia no terreno fértil do nosso coração e gere frutos na nossa vida. Que esse certo dia chegue para nós hoje. Nós oramos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Essa palavra, esse texto, ele é extraordinário, ele é fantástico. Tem muitos detalhes que eu não terei como compartilhar com você todos os detalhes. É claro que eu vou focar numa parte do texto, porque ele é muito rico em alguns detalhes importantes que poderíamos nos levar a diversos caminhos, a diversas interpretações. Mas eu quero começar dizendo para você que tempos de crise não significa ser tempos ruins. Não necessariamente é um tempo ruim. O que nos é vendido hoje em dia, ou aí fora, é que a crise representa um tempo ruim, é um tempo de escassez, é um tempo de coisas negativas. E de certa forma é sim, mas não necessariamente precisa ser. Por exemplo, eu vou te dar aqui 2 conceitos que há nessa palavra crise. Por exemplo, um que eu busco lá na psicologia. Na psicologia, crise significa um tempo de crescimento. A psicologia vai dizer o seguinte: a crise para o ser humano é um tempo de crescer. Não há como crescer e amadurecer sem crise. Por isso que se fala, por exemplo, da crise da adolescência. Porque o garoto, ele não é nem adulto, mas também não é nem criança. Ele se acha adulto, mas ainda pede para a mãe botar comida no prato. E aí? Ele se acha o bambambam, mas não consegue pagar suas contas. Vive de mesada. Então, o adolescente que está me ouvindo aí, abaixa um pouquinho a crista, ok? Você não é adulto ainda. Mas ele também não é criancinha, né? Chama um adolescente de 15 anos de criança para tu ver. Chama ele de pré-adolescente, misericórdia. Porque ele já se acha o cara, ele já se acha, ele já quer sair de casa, já não quer ter hora para voltar. É a tal da crise da adolescência. Mas é uma crise necessária, porque é um tempo de mudança, é um tempo de amadurecimento. Então a crise, nesse conceito, ela representa uma mudança, seja a nível biológico, psicológico ou social. Tudo que gera mudança. E não necessariamente o que gera mudança é ruim. É isso que a gente precisa entender.
Porque mudança pode ser um tempo de crescimento, de amadurecimento para a sua vida. Por exemplo, a Ellen White vai dizer o seguinte: espinhos em nosso ninho nos levam a alçar voo. Sabe aquela coisa que te incomoda? Pode te fazer crescer, meu irmão. Espinhos no ninho é para você sair do ninho. Não é para você ficar lá, porque está te incomodando. E você só vai crescer se você sai do ninho. A crise como mudança, ela gera crescimento. E nós vivemos mudança. Quais mudanças você já viveu na sua vida? Quantas mudanças você já viveu na sua história? O que não deu certo? Um relacionamento que não deu certo, a perda de alguém que você amava muito, uma tragédia que surpreendeu a sua família, um negócio que não deu certo, enfim. Nós estamos diante de um quadro no nosso país que é muito comum nós ouvirmos notícias como essas. De situações que geraram mudanças, de situações que não deram certo. Quem sabe você está aí me ouvindo e você está pensando nas mudanças que você está vivenciando na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não demonize suas crises, porque elas podem te levar a um processo lindo de crescimento e amadurecimento. Esse negócio que é vendido aí fora, de que crise é ruim, 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 para nós não serve. Porque a palavra de Deus, ela nos dá um caminho em meio a situações críticas. Então, se você está vivendo alguma mudança drástica na sua vida, ou se você viveu alguma mudança drástica na sua vida, há esperança em meio a palavras proféticas que o Senhor quer liberar sobre você nessa noite. Amém? Segunda coisa é que crise expressa um tempo de decisão. Diga comigo, tempo de decisão. A palavra no grego, crises, significa decidir. Eu não sei se você sabia disso. Ao mesmo tempo que ela é um tempo que gera mudanças, ela pede uma decisão para mim e para você. Não tem como você viver mudanças e não tomar uma decisão. Aliás, não tomar uma decisão já é uma decisão. A crise é um tempo também de distinguir, de escolher, de decidir. Nós estamos vivendo uma jornada aqui e orando por coragem para decidir, coragem e discernimento para tomar decisões. Aquilo que te confronta precisa ser confrontado com uma decisão sua. E aí você pode pelo menos ter 3 posturas diante de crises na sua vida. Primeiro, já disse mais ou menos aqui, que é não decidir. Decidir, não decidir. A não decisão já é uma decisão. Você está decidindo ficar parado. Você está decidindo se esconder. Você está decidindo fugir de decidir. Você está decidindo não fazer nada. Você está decidindo ser sucumbido por esse momento. Você está decidindo fugir de confrontar essa situação. É uma decisão tua. É uma decisão tua, é uma decisão minha. A segunda coisa é decidir de maneira errada. Além de não decidir, nós podemos decidir de maneira errada. Em tempos de crise, em tempos de mudança, em tempos em que somos levados a tomar decisão, nós podemos também decidir equivocadamente. Ou seja, tomar uma decisão movida exclusivamente pela pressão do momento. 100% coração, 100% emoção. Sabe aquele momento em que você decide movido pelo calor do momento, pela pressão do momento. Por exemplo, pela pressão de uma enfermidade, você pode tomar o remédio errado. Tá? Vai que toma um laxante ao invés de tomar um comprimido para dor de cabeça. Dá certo ou não? Não dá, né? Misericórdia, vai dar tudo errado. Não vai resolver a tua vida em nada, você vai continuar com a dor de cabeça. Pela pressão do sucesso, tem muita gente vendendo seus valores. Pela pressão da religiosidade, muita gente desenvolvendo uma vida vazia, fazendo coisas para Deus sem Deus.
mas pela pressão de viver uma vida religiosa. Está decidindo viver uma vida vazia. Pela pressão da opinião dos outros, tem muita gente decidindo aí precipitadamente, indo na onda dos outros, indo na onda do que os outros acham, agradando as pessoas, querendo viver a agenda do outro e não a agenda de Deus. Pela pressão da sociedade consumista aí, tem muita gente valorizando mais o ter do que o ser, gastando mais do que pode, sabe? Comprando as coisas e tendo as coisas por status, não por necessidade. Comprando porque o outro tem, porque está na moda, porque está todo mundo fazendo. Decisões equivocadas. Jamais decida no calor da emoção, meu irmão, minha irmã. Jamais decida porque alguém disse para você decidir. Jamais decida movido exclusivamente pelo calor do momento. Tem muita gente, pela pressão do medo, ficando paralisado, decidindo ficar parado. Tem muita gente assombrado pelo passado, que não consegue viver o melhor de Deus da sua vida agora. Mas o passado atormenta, é aquela crise, sabe, que vem lá de trás e confronta o tempo inteiro, mas não consegue, decisões equivocadas, não decida nada movido por uma situação frustrante lá de trás. A terceira coisa é decidir acertadamente. Você pode não decidir, você pode decidir de maneira errada, ou você pode ter ações assertivas. No meio de uma situação crítica, ações assertivas. E aí, qual decisão é essa? É aquela decisão que somos inspirados exclusivamente pela vontade de Deus. É aquilo que Deus libera sobre nós, é aquilo que Deus direciona. São decisões baseadas na vontade de Deus, que nos levará num caminho de segurança. Não necessariamente num caminho sem dificuldades, mas um caminho seguro. Amém? Você consegue entender a diferença? Se você faz o que Deus pede para você fazer, não significa dizer que você não terá dificuldades, mas significa dizer que você terá segurança. Deus está contigo. Deus está com você. Eu prefiro estar no deserto com Deus do que no Egito sem Ele. O Egito é um lugar aparentemente confortável, favorável, me dá comida, me dá tudo, mas eu vivo como escravo. O deserto não tem nada, mas eu tenho Deus. Eu prefiro não ter nada e ter Deus, do que ter tudo e estar no lugar que Deus não me mandou estar. Decisões acertadas são aquelas que nascem da vontade e do desejo de Deus. Amém? Eu quero te dar algumas decisões aqui, então, nessa noite, baseado nesse texto, só para contextualizar você. Esse texto fala da história de uma mulher que viveu uma situação de mudança e teve que tomar decisões. Se ela ficasse esperando as coisas acontecerem, se ela ficasse simplesmente olhando a situação da vida dela, ela ia ela ia sucumbir, ela ia ver os seus filhos serem levados como escravos e ela certamente ser encaminhada à morte. O texto fala de uma situação difícil. O marido morre e os credores, uma situação que a família vivia de dívidas, os credores vêm cobrar as dívidas e dizem que vão levar os filhos como escravos para o pagamento da dívida. Imagina, se coloca nessa situação. E diante daquilo, ela teve que decidir, ela tomou uma decisão, ela fez alguma coisa, ela não fugiu, ela não se escondeu, ela saiu de casa e ela tomou uma postura. Meu irmão, minha irmã, que você tome uma postura hoje de fé, que você saia daqui com uma decisão, mas uma decisão em Deus, e que Deus possa gerar essa decisão e todos os caminhos que você precisa na sua vida. Amém? Quem sabe você está precisando decidir sobre alguma coisa. Quem sabe você está precisando decidir sobre uma situação que está de alguma maneira aí dentro de você, ou está acontecendo com você, ou está acontecendo no ambiente que você vive, e você precisa de uma decisão. Você precisa tomar uma escolha, tomar um caminho, tomar uma medida. Eu quero, à luz desse texto, te dar alguns princípios para decisões em tempos de crise. Primeiro, decida buscar a Deus
reconhecendo sua fragilidade. Diga comigo, buscar a Deus e reconhecer a minha fragilidade. Veja comigo o verso 1, diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Olha que interessante, o verso 2: diga-me o que você tem em casa. E ela diz assim: tua serva não tem nada. É muito interessante essa mulher, ela não fica floreando, ela não fica escondendo a sua situação, ela não fica meio que tentando convencer o profeta a fazer alguma coisa por ele. Ela é clara, ela é objetiva, ela é rápida. Isso é uma coisa que eu quero falar com você. A segunda coisa é que o profeta aqui representa a voz de Deus, a presença de Deus. O profeta no Antigo Testamento é aquele que fala em nome de Deus. Então aqui, quando ela vai buscar o profeta, ela está indo buscar a ajuda de Deus. Ela não vai buscar só um homem, ela não vai buscar só uma pessoa, ela vai buscar a ajuda de Deus. Mas olha que interessante, a questão não é buscar a Deus, a questão é também como eu busco a Deus. Meu irmão, minha irmã, em tempos de crise, em tempos de mudança na sua vida, em tempos que você vive transições, mudanças, situações difíceis que te confrontam, busque a Deus, mas reconhecendo sua fragilidade. Se humilhe, coloque-se diante do Senhor como alguém que precisa dEle, que depende dEle, como alguém que busca uma resposta, não como alguém que tem a resposta, como alguém que está de coração livre, aberto, vazio, para que o Senhor possa preencher com a vontade dEle, com o desejo dEle, com o querer dEle. Se humilhe na presença de Deus, para que Deus te dê, então, uma direção correta acerca das suas ações e atitudes. O grande problema é que muitas vezes nós buscamos a Deus movido por orgulho e por vaidade. Nós buscamos a Deus com respostas claras. Nós buscamos a Deus já movidos por aquilo que nós já sabemos que temos que fazer. Eu fico muito chateado quando alguém marca o gabinete para mim e vem me comunicar uma decisão. A questão não... Então, por que de repente marcou? De repente não precisa, porque já está com a decisão tomada. Não está querendo gerar aquilo, entende? A pessoa já chega dizendo assim, ó, pastor, é isso, isso e isso. Parece que só quer dizer assim, ó, pode ir, vai. Parece que só quer uma aprovação, mas a decisão já está tomada. É interessante que essa mulher, ela vai na busca do profeta e ela se humilha, ela está frágil, ela diz assim, olha, eu não tenho nada, eu me humilho diante do Senhor, porque eu sei que no Senhor há uma resposta para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa, em tempos de mudança, em tempos de confronto da sua vida, em tempos de confronto da sua situação, busque a Deus e reconheça a sua dependência, reconheça a sua fragilidade. Provérbios 16:18 diz que o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. O orgulho leva a pessoa à destruição. Mateus 18 vai dizer que nós precisamos ser como crianças. Sabe o que é ser como criança? É ser dependente, não é ser puro, não. Não sei se eu já falei isso aqui, mas tem pessoas que acham que crianças vão para o céu por conta da pureza. Está errado. Me desculpe decepcionar você. Primeiro, porque a criança não é pura, coisa nenhuma. A Bíblia fala que nós nascemos em pecado. Isso inclui as crianças. Segundo, é porque não tem tanta pureza assim, não. Deixa a criança saber como ela consegue alguma coisa com você. Pergunte se ela não vai fazer. Ah, vai. Pode não ter maldade explícita, mas que tem um pouquinho ali de, tipo assim, eu consigo desse jeito. Isso para mim já mancha a pureza. Então, o que Jesus está querendo dizer que dela é o reino do céu? Jesus está falando de completa dependência. Uma criança é completamente dependente
dos seus pais ou dos seus cuidadores. Se você deixa uma criança, vamos falar, por exemplo, de uma criança, de um recém-nascido, ou de uma criança com alguns anos, alguns poucos anos, sozinha, ela morre, porque ela necessita de alguém que dê comida, que dê um agasalho, que cubra, que dê ali um afeto, um amor. A criança sozinha, ela morre. O que Jesus está falando? E eu estou falando sozinha, estou falando sozinha mesmo, de largada, de sozinha, de ninguém amparar. Não estou falando de quando ela está sozinha, alguém vai lá e desconhecido vai lá e ajuda. Não, estou falando de sozinha, sozinha mesmo. Ela vai morrer. Quando Jesus fala de ser como criança, Jesus está falando que precisamos ser dependentes como uma criança do nosso Pai. E se formos assim, então entraremos no reino dos céus. Amém? Busque ao Senhor, reconhecendo a sua dependência dEle. Essa história de dar ordens para Deus está por fora. Deus tem que me abençoar, Deus tem que fazer, Deus tem que, sabe, eu vou tomar posse daquilo porque Deus é meu já, Deus já me deu, Deus tem que dar, Deus tem que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada, meu irmão, minha irmã. Deus faz se Ele quiser, é a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu e você, nós precisamos simplesmente aceitar. Amém, irmãos? Segunda coisa, para decisões em tempos de crise, valorize o que você tem para viver o que ainda espera. Diga comigo, valorizar o que eu tenho para viver o que eu espero. Olha o verso 2, diz assim o verso 2, diga-me o que você tem em casa. O que você tem em casa? O que você já tem em casa? O que você tem que você ainda não percebeu? O que você tem na sua casa que você ainda não se deu conta? Muitas pessoas não conseguem decidir porque ficam paralisadas no que ainda não tem. Muitas pessoas não conseguem sair do lugar porque ficam chorando por aquilo que não tem. Ficam idealizando uma vida que não é sua. Ficam em torno, irmãos, de um lamento, de uma situação que ainda não existe. Não saem do lugar, porque ficam, muitas vezes, em lamento por aquilo que Deus não está nem um pouco comprometido em fazer na sua vida. Outros, porque ficam reclamando do que tem. Não decidem e não saem do lugar porque vivem reclamando do que tem. Reclamam de tudo. Reclama da casa, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do carro, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da liderança, reclama do sapato, reclama da roupa, reclama do Brasil, reclama do país, reclama do jornal, reclama de tudo. Reclama do trânsito. Tudo é ruim. Você já conversou com um murmurador? Com alguém que tem o hábito de reclamar? Porque reclamação é um hábito, é um mau hábito, é um vício comportamental. Você já conversou com alguém que murmura o tempo inteiro? Tudo é ruim. Se chove, está ruim. Se está calor, está ruim. Se o ar está ligado, está ruim. Se o ventilador está ligado, está ruim. Aí você liga o ar, não, mas está muito frio. Aí você desliga o ar, não, mas está muito quente. Aí você liga a luz, mas está claro demais. Aí você apaga a luz, mas está escuro demais. Aí você aumenta o som, mas está alto demais. Você abaixa o som, mas eu não consigo ouvir. Ah, irmãos, existem pessoas que realmente não conseguem viver pela gratidão. E aí não saem do lugar, porque ficam reclamando e murmurando e se lamentando o resto de suas vidas. Meu irmão, minha irmã, há uma grande decisão a ser tomada em dias de crise. Agradecer pelo que temos para ver e viver o que ainda esperamos. Comece a agradecer pelo que você tem para viver o que você ainda espera. Se você ainda não vive o que você espera, meu irmão, dê um passo de fé, dê uma atitude de fé e agradeça pelo que você tem hoje, e você então vai conseguir enxergar e viver o plano de Deus que vai ser gerado na sua vida lá na frente. Gratidão é uma maneira de enxergar a vida. Eu já falei isso aqui. Gratidão é uma maneira de ver a vida. Hebreus 11 diz que a fé é certeza de coisas que eu espero e convicção de fatos que eu não vejo.
Olha que interessante, vou te provar o que eu estou dizendo, biblicamente. Interessante em Mateus 14, quando Jesus vai multiplicar pães e peixes. Interessante que uma das primeiras atitudes de Jesus na multiplicação dos pães e peixes é a gratidão. Eu não sei se já prestou atenção nisso. Mas antes de multiplicar, ele agradece pelos 5 pães e 2 peixes. Ele agradece por aquilo que eles tinham nas mãos. Em tempos de crise, você precisa olhar para os seus 5 pães e para os seus 2 peixes e agradecer por eles. Agradecer por aquilo que você tem, já tem. Agradecer por aquilo que você ainda tem. Ofereça seus pães e peixes com fé nas mãos de Jesus, porque Deus fará o milagre da multiplicação. A partir do momento que você agradece e oferece ao Senhor, é Ele que multiplica, é Ele que gera um momento novo, é Ele que gera coisa nova. O que eu e você precisamos fazer nesse momento é agradecer por aquilo que nós já temos, agradecer por aquilo que Ele já nos deu, agradecer por aquilo que nós já vivemos, agradecer por aquilo que estamos vivendo. Não despreze o que Deus já te deu, meu irmão, minha irmã. Não despreze o que Ele já te deu. Amém? Agradeça, agradeça. A gratidão, ela gera algo novo nas nossas vidas. A gratidão, ela nos faz ver o que a reclamação nos desfoca. A gratidão, ela foca nas obras de Deus. A reclamação e a insatisfação, ela foca na sua obra, naquilo que você consegue fazer, onde a sua mão consegue alcançar. A gratidão, ela fala de provisão. A reclamação, a insatisfação, ela fala daquilo que você quer viver, daquilo que é seu desejo, e não daquilo que Deus quer te dar. Quando o profeta pergunta para essa mulher o que ela tem em casa, o profeta está dizendo o seguinte, ele está tentando fazer com que a mulher tirasse o foco dela da tragédia. Ele está tentando fazer com que aquela mulher olhasse o que ela ainda tinha. Era difícil a situação dela? Era. O marido morreu, os filhos prestes a ser tomados como escravo, mas o que o profeta está dizendo? Ele está tirando o foco da tragédia. Muitas vezes, isso é uma abordagem terapêutica muito interessante, quando nós desfocamos, por exemplo, do caos. A pessoa vem com uma demanda, ela vem com um caos, e nós desfocamos desse caos para fazer com que ela veja outras áreas da vida dela. Às vezes a pessoa vem só focando na tragédia, na crise, ela só vive aquele momento, ela é alimentada por aquele momento. Tudo é ruim, tudo é ruim. E quando você alimenta o momento ruim, você não consegue enxergar o que está na tua volta acontecendo. Você não consegue enxergar o que você já está vivendo. Você só enxerga o que você ainda não está vivendo. Então o que o profeta está fazendo? Isso aqui é profundamente terapêutico. Quando a mulher chega falando para ele assim, ó, os credores estão lá em casa, meu marido morreu, os credores estão lá em casa. E ele diz assim, ó, o que você tem em casa? O que você tem na tua casa? Ele está desfocando. Ele está dizendo para ela assim, ó, há alguma coisa que vocês ainda têm lá. Meu irmão, minha irmã, o que você tem em casa? O que você já tem? Valorize o que você tem para viver o que você espera. Quem entendeu aí, amém? Terceiro princípio, decisões em tempos de crise. Entenda que o pouco com fé pode ser muito. Diga comigo, pouco com fé pode ser muito. Ah, mas pode ser muito mesmo. Olha o que diz o verso 2. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela só tinha uma vasilha de azeite. Ela só tinha um pouquinho de azeite. É claro que uma vasilha de azeite não iria mudar a vida dela, naturalmente falando. Uma vasilha de azeite não seria responsável para que a vida dela mudasse. Mas era o que ela tinha em casa. O que você tem em casa? E ela diz, uma vasilha de azeite, uma vasilha de azeite. O seu pouco com fé, meu irmão, minha irmã, pode ser muito. E o seu muito sem fé pode ser nada. Você pode ter muita coisa, mas se não tem fé, isso tudo pode ser perdido. E o seu pouco, o pouco que você tem, o que você tem em casa,
aplicando fé sobre isso, pode se transformar em muita coisa na sua vida. Sua atitude e sua fé serão determinantes em tempos de crise. Sua atitude e sua fé serão determinantes em tempos de crise. Então, entenda que o pouco com fé pode ser muito. Amém? Fé não é fingir que o problema não existe. Não é fazer um exercício mental de pensamento positivo. Tipo, você tem alguma enfermidade, você diz assim, ó, mentaliza, eu não estou doente, 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 eu não estou doente. Não, você está doente sim. Você não é a sua doença, mas você está doente. Encare esse fato de frente, meu irmão. Encare a realidade. Tipo, a pessoa está desempregada. Não estou desempregado, não estou desempregado, não estou desempregado. Meu irmão, dá licença. O universo vai conspirar a meu favor e eu vou conseguir um emprego, mentalizando que agora eu vou ter um emprego, vou ter um emprego, vou ter um emprego. Para com esse negócio, pelo amor de Deus. E pior que está cheio de gente assim. Sabe essas terapias de Google? Digita no Google lá. E aí, isso não existe, meu irmão. Isso não existe, fé não é isso. Me lembro de uma vez que eu estava levando um irmão para o hospital e ele tem diabetes, né? E muito agravado, então ele estava numa situação difícil, a família estava sem carro, e eu fui levá-lo ao hospital. E na fila do hospital, a gente estava esperando para ser atendido, veio uma irmã, e uma irmã mesmo, porque era de igreja, né? Muito bem intencionada, a irmãzinha, depois até compreendo assim dela, mas ela veio com uma bandeja assim, com os doces desse tamanho, passando perto da gente. E o irmão que estava comigo adorava doce, amava doce, só que é diabético. Aí ela veio e ofereceu um doce para ele. Aí eu falei, com muito cuidado, ela estava com uma camiseta assim de igreja, né? Eu falei, minha irmã, deixa eu me apresentar, eu sou pastor dele aqui, estou trazendo ele para alguns exames, e ele é diabético, então ele não pode comer doce, então por favor, leva essa tentação daqui. Aí ela diz assim, não pastor, ele tem que dizer que não tem a doença, isso é fé, ele tem que dizer que não tem a doença e tem que comprar um doce comigo e comer. Aí eu olhei para ela com amor, né? Falei, eu compro um doce da irmã, mas ele não vai comprar e não vai comer, porque ele, infelizmente, tem diabetes. Meu irmão, fé não é, sabe, negar que o problema existe. Se você tem uma enfermidade, não fica negando não, encara de frente. Amém, meu irmão? Ficar negando que o problema existe, para mim se chama medo, não fé. Isso para mim é estupidez, não fé. Dê nome correto às posturas, aos comportamentos, às atitudes. Esse negócio de ficar negando as coisas não existe, não é com Deus. Em nenhum momento Jesus negou a cruz, em nenhum momento Jesus negou a sua realidade, em nenhum momento Jesus negou o seu sofrimento. Da onde que o pessoal tira essas coisas? Eu não sei. Sinceramente, porque da Bíblia não é. Essa mulher, ela não nega, eu só tenho uma vasilha de azeite. Mas é interessante que é através dessa pequena quantidade de azeite que o profeta ia gerar uma mudança transformadora na vida daquela pessoa, daquela mulher. Meu irmão, minha irmã, o pouco com fé nas mãos de Deus se torna muito. O pouco com fé nas mãos de Deus gera o seu milagre. O pouco com fé nas mãos de Deus é tudo que Deus precisa para promover uma mudança extraordinária na sua vida. Então não entre por esse caminho de negar, não entre por esse caminho de viver distante, de não encarar de frente. Meu irmão, minha irmã, decida hoje aplicar a sua fé diante da sua realidade e viva uma poderosa mudança e transformação naquilo que Deus vai gerar na sua vida. Olha alguns exemplos. Entre a primeira e segunda multiplicação, por meio de 12 pães e alguns peixes, Jesus alimenta uma multidão mais de 9 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Esse número vai dobrar. Por meio de
Um pequeno toque nas vestes de Jesus, uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia é curada. Duas moedas, duas pequenas moedas de uma viúva pobre que oferta. As moedas de menor valor daquela época chamam a atenção de Jesus. A partir de 12 homens simples, quase analfabetos, Jesus muda a história, Jesus impacta o mundo. O pouco com fé, meu irmão, minha irmã, nas mãos do Senhor é muito. Não despreze o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Não negue a realidade que o Senhor tem gerado na sua vida. Não negue e demonize as suas crises. É por meio delas que o Senhor vai trazer maturidade. É por meio delas que o Senhor vai te fortalecer. É por meio delas que o Senhor vai transformar a sua vida. O milagre começa com o que você tem nas suas mãos. O milagre começa com o que você tem em casa. O milagre começa com o que você tem aí, ó, que Deus já te deu. Não é que Deus ainda vai te dar, não. É o que Deus já te deu. Você só precisa ver, reconhecer e usar o que Deus já te deu. O avivamento não vai chegar, meu irmão. O avivamento já chegou. Amém? Avivamento já chegou. Essa história de que, o avivamento, que história é essa de avivamento? O avivamento já chegou, meu irmão. Já está aqui entre nós, vamos viver ele. Vamos viver, vamos parar com esse negócio de ficar orando e deixar de viver o que Deus já nos deu. Deus já nos deu o seu Espírito. Deus já nos deu muita coisa. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala que um grão de mostarda, uma fé como um grão de mostarda é capaz de remover monte. Olha só que coisa, uma fé como um grão de mostarda é capaz de remover montes. Que história é essa? De que a gente precisa? Não, Deus já tem nos dado. Vamos aprender a viver o que Deus já tem nos dado, para viver mais. Amém? Para que Ele nos encha mais. É a partir de uma vasilha de azeite que muitas vasilhas seriam cheias. Mas tinha uma ali. Não despreze o que Deus já tem dado a você. Se você quer viver coisas maiores, comece vivendo o que Deus já tem te dado. Amém? Eu termino com o quarto princípio. Escolha crer e obedecer. Diga comigo, escolha crer e obedecer. Eu falei que ia ficar apenas uma parte do texto. O verso 3 diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Mesmo que você não entenda o que Deus tem para você e te manda fazer, creia e obedeça. Amém? Creia e obedeça. Como é que é a tua relação com os teus vizinhos? Pergunta para o seu irmão assim: e aí, irmão? Está em paz com a vizinhança? Por quê? Porque você viu a Bíblia, né? Imagina se ela tivesse brigado com os vizinhos. Vai pedir vasilha emprestada para os seus vizinhos. Ai, Jesus, imagina se Deus te pede um negócio desse. Você tem que estar em paz com eles, meu irmão. Esse negócio de briga de vizinho não é com a gente, não. Abençoa teus vizinhos. Amém, irmãos? Abençoa teus vizinhos. Ah, pastor, mas ele me perturba, ele fica fazendo barulho até tarde. Meu irmão, minha irmã, ora por ele. Não fica orando para ele se mudar, não. Fica orando para ele se converter. Ok? Convida ele para vir à igreja. Ora para que Deus gere uma transformação na vida dele. E se depois que ele se converter, ele continuar fazendo barulho, aí você pede para ele se mudar. Mas ele já está com Jesus, está tudo bem. Está tudo certo. Se ele se muda com Jesus, está tudo ok. Está salvo, amém, glória a Deus. Mesmo que você não entenda o que Deus quer gerar na sua vida, mesmo que seja confuso o que Ele te pede para fazer, se você quer viver em tempos de crise, se você quer superar esse período e ter boas decisões, creia e obedeça. Creia e obedeça. Deus pode entregar tudo na sua mão, mas não resolverá tudo por você. Ele pode te dar tudo, mas Ele não vai fazer tudo por você.
há uma parte que você precisa fazer: crer e obedecer. Ela precisou ir para os vizinhos. Não foi o profeta que foi lá. Ele não deu uma ordem assim, ó, pá, as vasilhas brotaram. Não, ela precisou ir lá. Ela foi lá e pegou e começou a pegar vasilha, pegou um monte de vasilha e começou a encher, as vasilhas começaram a ser cheias, ser cheias, ser cheias. Olha que interessante, e o azeite não parava, É muito interessante a proporção da fé dessa mulher. É muito interessante a atitude de obediência em fé dela. Meu irmão, minha irmã, se você quer viver o sobrenatural em sua vida, então creia e obedeça, mesmo quando não entender nada. Mesmo quando não entender os detalhes que o Senhor mandou você fazer, simplesmente creia e obedeça. O pastor falou muito bem sobre isso aqui no domingo, à noite. Davi não sabia de nada, não entendia nada, mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu crer. Ele escolheu seguir a direção que o Senhor tinha dado para ele, mesmo sem entender nada. Mesmo sem compreender nada do que Deus estava dizendo para ele. Você precisa basear a sua vida em crer e obedecer, e não em grandes explicações. Tem gente que precisa de explicação para tudo. E aí revela um pouco de imaturidade, porque os muito porquês são das crianças, não é? Não é a criança que vive, mas por quê? Vai arrumar o quarto, mas por quê? Vai fazer isso, mas por quê? Vai para a escola, mas por quê? Tem gente que tem essa atitude com Deus. Deus manda fazer, mas por quê? Vai orar, mas por quê? Mas por quê? Vai ouvir minha voz, mas por quê? Vai fazer isso, mas por quê? Perdoa aquela pessoa, mas por quê? Ame, mas por quê? Valorize o que você tem, mas por quê? Entende? Ficar perguntando por quê, muitas vezes, revela um pouco de imaturidade. Eu não estou dizendo que seja errado alguns porquês, mas exaustivamente, aí já é demais, né, irmãos? Mas por quê? Por quê? Por quê? Chega um ponto que Deus vai dizer assim, porque eu quero. Não é assim? Mas porque eu quero, acabou. Chega. Baseie a sua vida em crer e obedecer e não em grandes explicações. Aquela mulher, você não vê ela perguntando, você vê ela fazendo. E olha que interessante. Depois, entre em casa com seus filhos. E aí a gente tira uma outra palavra sobre isso. Feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Sabe por que você precisa crer e obedecer? Porque a medida da bênção de Deus para a sua vida é exata. A medida da presença de Deus na sua vida, ela é exata. Você só precisa crer e obedecer. Você não precisa de mais nada. Amém? Você não precisa de todas as explicações. Você não precisa saber como vai ser o final da história. Se você crê e obedece, Deus garante o meio. Ok? Entre onde você está e onde você quer chegar, se você crê e obedece, Deus garante o meio. Deus garante tudo. Tudo está nas mãos dele. O recurso que você precisa está nas mãos dele. As portas que precisam ser abertas estão na mão dele. As pessoas que precisam ser movidas estão na mão dele. Tudo que você precisa está na mão dele. Apenas creia e obedeça. Amém? Vamos ficar de pé. Quantos recebem essa palavra? Antes de eu te chamar aqui para o altar, e a gente vai encerrar o culto aqui no altar. Preciso apenas de mais 5 minutos para orar. É muito interessante quando a gente lê lá em Êxodo capítulo 8. Moisés está naquela negociação com o faraó
acerca da libertação do povo. Preste atenção nisso, olha que interessante. E chega na segunda praga, a praga das rãs. E está naquela, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aí a praga das rãs, e tem rã por tudo quanto é lado. Tem rã na comida, tem rã na roupa, tem rã no banheiro, tem rã no fogão, tem rã na cabeça, tem rã em tudo quanto é lado. Você gosta de uma rã? É um bichinho meio nojento, né? Tem gente que come, né? Que diz que a carne é boa, saborosa. Eu nunca comi, acho que eu também, sei lá. Tudo bem. E aí, o faraó manda chamar Moisés. Eu falei, pelo amor de Deus, tira essa rã da minha frente, eu não aguento mais. E aí Moisés diz assim para ele, quando é que você quer que eu ore? Eu vou orar, mas quando é que você quer que elas saiam daqui? Você quer que eu ore para que elas saiam daqui? E aí o faraó diz assim para ele, amanhã. Está lá no texto, Êxodo capítulo 8. Ele responde, amanhã. Gente, se alguém estava tão incomodado assim com as rãs, por que ele pede para ser amanhã e não pede agora? Diz, não, eu quero que saia agora, ore agora. Qual é o princípio e a lição que a gente tira? Pare de procrastinar, adiar decisões que precisam ser tomadas hoje. Tem coisas na sua vida que só vão ser resolvidas a partir de uma decisão sua. Mas quando é que você vai decidir? Amanhã? Aí você chega amanhã e decide amanhã? Aí amanhã e fica procrastinando. Tem gente que não decide e tem esse mau hábito de ficar adiando decisões que precisam ser tomadas hoje. Porque a decisão, ela reflete uma postura de vida. Será que é amanhã? Será que não é hoje? Por que passar mais uma noite com as rãs? Por que passar mais uma noite não vivendo o que Deus tem para você? Seja corajoso, nós estamos orando aqui por coragem. Seja corajoso, se Deus está direcionando, decida e vai, meu irmão. Vai na direção que Deus tem para você. Vai na direção que Deus está te apontando. Vai na direção que Deus está abrindo. Interessante, quando o povo está diante do mar, eles olham para Deus e dizem assim, e agora? E aí Deus olha para eles e diz assim, por que vocês estão olhando para mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que vá, decida aí. Vai embora. Porque na medida que eu caminho na direção que Deus me direciona, é que o mar é aberto, meu irmão. É na medida que eu caminho na direção que Deus me direciona, é que o sobrenatural é gerado no natural. É na medida em que eu aplico fé sobre a minha vida e tomo uma decisão em Deus, que as coisas começam a ser geradas de uma maneira sobrenatural na minha história e na minha vida. Então para de ficar procrastinando, para de ficar adiando uma coisa que Deus já está direcionando para você fazer. Se Deus já disse, se Deus já confirmou, se Deus já mandou, meu irmão, minha irmã, por que você está aí parado? Faça! Decida com coragem e faça! O mar quem abre é Deus, o pão quem multiplica é Deus, as circunstâncias quem move é Deus, as portas quem abre é Deus, o milagre quem faz é Deus, as pessoas quem muda é Deus. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Só isso que você precisa. A sua segurança não está no seu recurso. A sua segurança não está no lugar onde você está. A sua segurança está aqui, ó, no centro da vontade do Senhor. Aquele que tem nas suas mãos todo o controle da vida. Aquele que tem nas mãos todo o controle das circunstâncias. Então seja corajoso hoje para tomar uma decisão. Seja corajoso hoje para decidir. E pare de ser confrontado. Confronte o que te confronta. Mova-se. Tenha uma atitude de fé. Aplique fé. E se Deus está direcionando, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Amém? Quero terminar aqui no altar.
Quero convidar você a sair do seu lugar. Vem para cá.